Mesmo chamando a atenção para o fato de que há melhoras no fronte fiscal, no fronte das contas públicas, o presidente do Banco Central disse hoje ao nutrido grupo de empresários que a inflação está, sim, surpreendendo negativamente. Reportagem de Galton Sé. Roberto Campos Neto disse hoje que a inflação temporária é uma tese cada vez mais obsoleta, já que durante a pandemia houve um represamento da procura por bens. E agora, após a reabertura da economia, a demanda aumentou numa velocidade maior do que os investimentos dos produtores e a oferta. Até há um mês atrás, a tese mais escutada era o seguinte: não, essa inflação ela é muito passageira, porque com a reabertura da economia e com o decaimento dos programas de transferência, o que vai acontecer, as pessoas vão voltar para o trabalho, vão voltar para suas atividades normais, vão voltar a consumir bens. Porém, isso não aconteceu. Essa tese está cada vez mais obsoleta. Esse aumento da demanda está se mostrando mais persistente, causando uma inflação mais persistente. Alguma coisa perto de entre 80% e 85% da surpresa é ou alimentação ou energia. Com a inflação ultrapassando os 2 dígitos, Campos Neto reconhece que a expectativa para o indicador está acima da meta. O Banco Central vem reagindo a esse cenário, aumentando a taxa básica de juros a cada reunião do Copom. Mas, segundo Campos Neto, bancos centrais do mundo todo enfrentam obstáculos econômicos após quase 2 anos do início da pandemia. De uma forma geral, os economistas, os banqueiros centrais tiveram uma certa dificuldade de entender o que seria o pós-pandemia, em termos macroeconômicos, e qual seria a reação de tudo que foi feito em conjunto, de uma forma tão intensa e tão rápida. Para o presidente do Banco Central, o governo precisa definir e comunicar qual será o arcabouço fiscal vigente no país para diminuir incertezas, que tem levado o mercado a baixar as expectativas para o PIB de 2022. A média de mercado já está em 1,1, então a gente vê aí, de fato, que a comunidade, os agentes econômicos, revisando um pouco o crescimento para baixo. Acho que tem uma parte que é o efeito do que precisa ser feito para conter a inflação, mas tem muito relacionado a essa incerteza de qual é o arcabouço fiscal, o que a gente vai conseguir fazer daqui até o final do mandato, o que de reforma tem pela frente. O presidente do Banco Central reforçou que a inflação descontrolada afeta diretamente o crescimento do país, o emprego e os programas sociais. Controlar a inflação é um dos instrumentos mais importantes para crescimento sustentável, para programa de renda, para emprego. Quando a inflação sai do controle, os momentos de inflação alta foram os piores momentos de transferência de renda no Brasil. Bom, ele teve, evidentemente, como vocês notaram, uma ênfase muito grande nas questões de inflação e nessa ênfase ele trouxe a inflação como um fenômeno global. Claro, o Brasil também está importando um pouco dessa inflação lá fora, mas, aí ressaltou o presidente do Banco Central, os países emergentes estão sendo mais rápidos em subir os juros do que as nações ricas. Raquel Landim, boa noite, nossa analista de economia, com os detalhes. Oi, Raquel. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu peguei emprestado algumas telas utilizadas pelo próprio presidente do Banco Central para explicar esse fenômeno. O gráfico aqui começa em 2020, antes da chegada da pandemia da Covid-19. De lá para cá, a inflação global aumentou muito, principalmente nos países emergentes. O Brasil é um dos mais prejudicados, é aqui a nossa linha verde. Ele sofreu menos que a Turquia, que está em rosa com aumento de preços, mas sofreu mais do que a Rússia, a Índia e o México. O remédio amargo dos bancos centrais para a inflação alta é subir os juros. É uma maneira de encarecer o crédito, desacelerar a economia e conter o aumento dos preços. O Brasil promoveu o maior aperto monetário entre os emergentes. De fevereiro deste ano até agora, a taxa Selic já subiu 5,75%. Já a Turquia, por influência de um governo autoritário, foi na contramão e reduziu os juros em 2%. O aumento das taxas foi de 3,25% na Rússia, 2,25% no Chile e 1% no México. Carol.